sendo Deus, mas não se julgou ser igual a Deus. Foi fiel até a morte, e morte de cruz. Mas havia uma alegria que lhe estava proposta. Havia uma promessa de reconciliação. A tua obediência nos deu a vida eterna. A tua obediência nos deu a vida eterna. A vida eterna, tua obediência nos deu. Se esvaziou, mesmo sendo Deus, mas não se julgou ser igual a Deus. Foi fiel até a morte, e morte de cruz. Mas havia uma alegria que lhe estava proposta. Havia uma promessa de reconciliação. A tua obediência nos deu a vida eterna. 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 Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo, a ti rendemos graças. Ó Cordeiro de Deus, a ti rendemos graças. Ó Cordeiro de Deus, a tua obediência nos deu a vida eterna. 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 Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Evelyn Pinganelli, sou líder do Ministério de Dança da Igreja Evangélica Família de Jesus. E hoje eu vim aqui trazer uma palavra muito edificante e o assunto é obediência. Obediência gera bênçãos.
Nosso assunto de hoje está na Bíblia, em João 14:15, que diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A Bíblia, em Deuteronômio capítulo 28, ela é repleta de bênçãos sobre a vida daqueles que são obedientes, mas também aponta castigos para aqueles que desobedecem. O que a Bíblia nos ensina é que devemos ser obedientes em tudo, primeiramente a Deus. Asseguro que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Está em João 8:51. Também devemos obedecer aos nossos pais. A palavra diz: filho, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isto é certo, como dizem as Escrituras: respeite ao seu pai e à sua mãe. E este é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo aqui na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Está lá em Efésios 6, do 1 ao 4. Esposa e marido devem obedecer um ao outro também. Veja o que diz a palavra: sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como se você obedecesse ao próprio Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Está em Efésios 5, 21 ao 25. Devemos obedecer também aos nossos pastores. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não os ajudará em nada. Está em Hebreus 13:17. Também devemos obedecer aos nossos patrões. Nós não estamos mais nos tempos de escravidão. Portanto, aqui, neste versículo, vamos trocar escravos por funcionários e donos por patrão, ok? Então a palavra diz o seguinte: escravos, obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra, e façam isso com sinceridade, como se estivesse servindo a Cristo. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles, mas como escravos de Cristo, façam de todo o seu coração, como se vocês estivessem fazendo para Deus. Trabalhem com prazer, como se vocês estiverem trabalhando para o próprio Senhor, e não para pessoas. Lembre que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. Donos de escravos, tratem os seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com castigos. Lembrem que vocês e seus escravos pertencem ao mesmo Senhor, que está no céu, o qual trata a todos igualmente. Está lá em Efésios 6, do 5 ao 9. E também devemos obedecer a todas as autoridades que estão acima de nós. Por exemplo, nosso presidente, os governantes, juízes, a polícia, etc. Vamos a um versículo aqui. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra a autoridade está se revoltando contra Deus, o que Deus ordenou, e os que agem deste modo serão condenados. Romanos 13, 1 ao 2. Com isso, precisamos entender que a obediência é um princípio que jamais deve ser banido de nossas vidas, e sim tomado como prioridade. A obediência abre janelas do céu e a partir dela gera milagres, bênçãos, e a manifestação de Deus se torna real em nossas vidas. Apenas pela obediência alcançaremos a bênção de Deus. A palavra de Deus nos diz
que Ele põe diante de nós bênçãos e maldições. A escolha é nossa. Para sermos abençoados, a bênção está condicionada à obediência. Obedecer não é simplesmente ouvir, mas praticar as orientações divinas. As pessoas pensam que já têm as respostas para tudo, mas não aceitam ouvir, não aceitam obedecer e ensoberbam-se na sua própria capacidade. Mas quem quer ser abençoado precisa obedecer, ouvir e praticar a vontade de Deus. A desobediência é a raiz do pecado. O diabo instiga o homem a se rebelar e a não se submeter à vontade de Deus. E a única forma de ser livre da maldição do pecado é submetendo-se à vontade do Senhor, pois a obediência é o caminho da santificação. Porém, é preciso entender que esta obediência precisa ser reproduzida, ou seja, produzida em nossas vidas e através dela na vida de outro. Por quê? Primeiro, quando a produzimos, geramos bênção e salvação. Olhando para Mateus 9, do 35 ao 36, vemos que Jesus obedece ao desejo do coração de Deus e vem para salvar, libertar e curar pessoas. Ao olharmos a vida de Paulo, ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Está em 1 Coríntios 11, 1. Olhando ainda para Atos 19, 6, do 11 ao 13, vemos que a obediência de Jesus foi reproduzida na vida de Paulo, e este queria que seus discípulos tivessem o mesmo. Precisamos ser obedientes e produzir esta obediência em nossos discípulos, ok? Segundo, aquilo que semeamos, colhemos. Em Gálatas 6, 7, vemos aos dizeres de Paulo: aquilo que se plantar, colhe. A segunda coisa que quero que entendamos é que há um princípio da palavra de Deus de semeadura. A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Se formos obedientes, além de colhermos bênçãos em nós, estaremos reproduzindo em nossos discípulos a obediência, ok? Se há em nós um espírito de rebeldia e desobediência, estaremos reproduzindo neles essas mesmas características, tá? O que você quer colher hoje? Obediência? Então seja obediente. Terceira e última, a obediência reproduzirá alegria. Está em Hebreus 13, 17, como os vimos lá anteriormente. Vemos a orientação para sermos obedientes aos nossos pastores, pois eles cuidam de nossas vidas e um dia terão que prestar conta delas. Só que aqui há uma advertência: não sermos a eles pesados, tá? Obstáculo para o seu ministério, pois isso gerará dores, angústias e sofrimento a eles. A orientação é que, ao invés de agir assim, deveríamos ser submissos, obedientes e úteis, pois isso geraria em seus corações, alegria. O que você tem gerado no coração do seu pastor, do seu líder? Alegria? Ou tem gerado tristeza? Lembre-se, fomos chamados para reproduzir as características e obras de Cristo em nós: amor, paz, salvação, libertação, entre outros, a obediência. Temos sido assim? Temos feito isso? Isso trará bênção em nossas vidas e na vida de nossos irmãos. A obediência de Deus exige 3 iniciativas nossas, tá? Primeiro, ser humilde. Uma pessoa orgulhosa e soberba nunca será obediente, porque ela está cheia de si e não tem espaço para o Espírito Santo entrar em seu coração. Só a humildade abre portas para o trabalho do Espírito. Só quem é humilde tem o coração de colocar-se diante de Deus e perguntar: o que o Senhor quer de mim? Pois reconhece o senhorio dele e está disposto a viver segundo os seus desígnios. 2. Renúncia. Quem quer obedecer a Deus, renuncia. Precisa renunciar à própria vontade, fazer a vontade de Deus a sua própria. Obedecer a Deus é renunciar ao pecado, é viver a santidade, pois a carne não quer orar, a carne não quer ouvir a palavra de Deus, não quer jejuar, não quer sair do conforto para fazer a vontade do Pai. Obedecer é renunciar ao conforto que agrada a carne e viver a obediência, renunciando ao nosso tempo e aceitando o tempo de Deus. Entendo que as coisas não devem acontecer quando queremos,
mas sim no momento que Ele determinar. 3 e último, viver o amor. Por fim, obedecer a Deus é viver o amor, o que significa não agir por interesse, não fazer barganhas por bênçãos, mas agir por amor, ou seja, fazer sem esperar nada em troca, realizar sem esperar reconhecimento de ninguém. O sacrificar é consequência do obedecer. Na Bíblia, obedecer é submeter à autoridade de Deus. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o reconhecimento de Deus mais do que holocaustos. Portanto, sem obediência o sacrifício torna-se nulo. Jejuns, orações, dízimos, vigílias não terão nenhum sentido. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Então vamos lá a uma oração. Quero que você ore comigo. Esta é uma oração que conduz à obediência, tá? É uma oração que você pode fazer todos os dias para você gerar dentro de você obediência em todos os sentidos. Amém? Vamos lá então. Deus poderoso de graça, bondade e misericórdia, a tua palavra na carta Tiago, capítulo 1, verso 22, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por isso, meu Deus, eu me achego diante de ti, com humildade no coração, reconhecendo que eu não sou suficientemente capaz de obedecer por mim mesma a tua palavra, embora seja o melhor para as nossas vidas. Com este coração rebelde, afetado pelo pecado, tem dificuldade para obedecer, Senhor. E desobedecendo, eu já me feri, me machuquei, já entrei em tantas ciladas, me machuquei, me magoei e magoei pessoas. Eu não suporto mais viver desta forma, Senhor. Por isso, neste dia, unindo aqui a minha fé com a fé de cada irmão e de cada irmã que ora aqui comigo neste momento, eu clamo aos céus, pedindo socorro. Ajude-me, Senhor. Ajude-me a ouvir e a praticar a tua palavra. Livra-me do desânimo, livra-me da rebeldia, do coração endurecido e dai-me um novo coração, disposto a te obedecer, a ouvir a tua palavra, a praticá-la, guardando todos os seus mandamentos, andando pelo caminho do bem, esforçando-me para fazer a tua boa, perfeita e agradável vontade. Deus poderoso, eu só tenho a ti a quem recorrer. E eu sei que tu és bom, que a tua misericórdia se renova a cada manhã e ela dura para sempre. E é com base nesta misericórdia, amparado pelo sacrifício de Jesus, que fez por nós na cruz, que eu clamo, Senhor. Ajude-me, Senhor. Ajude-me a obedecer a tua palavra, a praticar a tua palavra, a viver debaixo da tua direção, dos mandamentos que são teus e que me ajuda a ter vida e vida em abundância. Senhor, eu quero tua bênção sobre a minha casa. Ajude-me, Senhor, ajude-me. Faça com que eu tenha disposição no coração para praticar tudo aquilo que o Senhor mandar. Ajude-me, ó Deus, assim eu te peço, confiando na tua bondade, na tua graça e no desejo do teu coração, que é o que tudo me vá bem e que eu seja salva. Eu me achego ao pleno conhecimento da tua verdade, que é o que eu te peço. Ajude-me a te obedecer hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.